paz do Senhor para você, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E nós estamos aqui mais uma vez, nós aqui do Grupo Ruth Companheira, para darmos sequência à nossa meditação, da nossa leitura bíblica diária. Nós estamos no livro de Êxodo, no capítulo 22, capítulo 23 e o capítulo de número 24. E eu gostaria de fazer apenas a leitura de 3 versículos que se encontram aqui no capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Você que pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós podemos ver, estes versículos nos falam a respeito da narrativa dos acontecimentos dos filhos de Israel, desde quando eles começaram a clamar na terra do Egito, por conta eles estavam sendo escravizados, subjugados por Faraó. Porque na nossa vida é assim, se nós queremos uma resposta de Deus, um milagre de Deus, nós queremos uma providência do Senhor, nós precisamos clamar. E a palavra do Senhor nos fala, lá na Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, dizendo que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, se você precisa de uma resposta, de uma providência do Senhor, de um milagre, clame ao Senhor, que Ele estará te ouvindo e Ele vai te responder. Ele fará da melhor maneira que for possível, que for necessário para a sua vida, Ele vai estar operando na sua vida também. E nós podemos verificar que Deus então respondeu àquele clamor do povo, dos filhos de Israel. E Deus com braço forte, com mão poderosa, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele tirou os filhos de Israel daquela escravidão, das mãos de Faraó, e conduziu o seu povo pelo deserto. E ali eles vieram e acamparam-se de frente ao Monte Sinai, ao deserto do Sinai. E ali Deus estabeleceu com eles um concerto, fez com eles um concerto, uma aliança, um pacto. Nós podemos verificar isso no capítulo 19, versículo 5 e o versículo 6. Deus fazendo um pacto, uma aliança com os filhos de Israel e dando mandamentos, estatutos, regras, normas que eles deveriam seguir para serem chamados pelo seu povo, um povo escolhido, estabelecido por Deus. Assim como Deus também fez uma aliança conosco, através de Cristo, pois a palavra do Senhor nos fala no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, dizendo assim, Jesus falando, olha, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, vai nos falar também, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus, ou seja, é por meio de Cristo nós estabelecemos então uma aliança com esse Deus, com o Deus Criador dos céus e da terra. Então nós podemos então verificar que Deus aqui está conduzindo o seu povo pelo deserto, ali próximo ao Monte Sinai. Nós verificamos também no capítulo de número 20 que ali Deus dá ao povo de Israel os 10 mandamentos, o decálogo. E aqui, nos capítulos 22, 23 e 24, nos vai relatar esses capítulos que ali Deus está dando aos filhos de Israel o quê? Leis morais, leis civis e leis espirituais. E dentro das leis espirituais haviam as leis cerimoniais, mostrando como aos filhos de Israel, como ao povo de Israel, deveriam então se apresentar diante de Deus para lhe prestar culto, como este culto deveria ser estabelecido. Então Deus está estabelecendo essas normas, essas leis, para que o povo pudesse saber como eles deveriam viver e se conduzir em sociedade e como deveriam servir a Ele. Então nós podemos verificar que além desse Deus ser o Deus Criador dos céus e da terra, e o único e verdadeiro Deus, como disse Jesus, Ele também é um Deus legislador, legislador supremo e eterno. E o que um legislador faz? Ele estabelece normas, ele estabelece leis, ele estabelece mandamentos, ele estabelece regras. E foi exatamente isso que Deus fez para com a nação de Israel. E qual era o objetivo? Qual que era a finalidade? A finalidade era que Israel soubesse como cada um deveria ser diante de Deus, ou seja, ter a sua vida em santificação, andar em retidão e verdade diante de Deus. E também saber como deveriam viver em sociedade.
ou seja, não prejudicando o seu próximo, não maltratando o seu próximo, cometendo práticas imorais com relação ao seu próximo, mas respeitando o seu próximo e também sabendo de que maneira deveriam prestar culto a Deus, mantendo-se longe, afastado de toda a idolatria e de todo o paganismo. Então, por esta razão, Deus estabeleceu então estas leis, esses mandamentos, estas regras para com a nação de Israel. E a palavra do Senhor nos fala que a lei do Senhor, ela é perfeita. Então, se ela é perfeita, ela é algo que vai trazer benefício para a nossa vida, para a vida dos seus servos. Então, nós observamos aqui, no capítulo de número 24, mais precisamente no versículo 3, que é um dos versículos onde nós fizemos a leitura, nos vai mostrar o momento em que Moisés ele desce do Monte Sinai, e Moisés então fala com o povo e transmite ao povo as palavras do Senhor, os seus mandamentos, os seus estatutos, e o povo ouvindo essas palavras que foram ditas pelo próprio Deus e Moisés transmitiu ao povo, o povo respondeu: olha, tudo que o Senhor te falou, nós faremos. E a pergunta que que trago para a nossa meditação aqui nessa manhã, que é algo que Deus colocou no meu coração, é a respeito do que o povo respondeu com relação às palavras que o Senhor havia falado. Eles disseram assim: ó, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Então, será que nós temos feito aquilo que o Senhor tem falado conosco, ou temos deixado passar de largo as palavras do Senhor, não dando ouvidos àquilo que o Senhor tem falado conosco? Ou ainda pior, será que nós não temos deixado de ouvir a palavra do Senhor para ouvirmos as vozes deste mundo que jaz no maligno, que está sob a influência de Satanás? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para que possamos então fazer a vontade de Deus, uma delas é viver uma vida de renúncia. Renunciar a nós mesmos, a nossa própria vontade, nosso eu, nosso querer, os nossos desejos, para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. E Jesus disse assim, está escrito em João capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Aqui, é bem verdade que Jesus usou essa figura de linguagem para poder falar a respeito da sua morte, da sua ressurreição, mostrando que ele tem poder sobre a morte, né? Então, quando ele ressuscitou, o que acontece aqui? Ele ressuscitou e ele trouxe vida em abundância a todos quanto creem nele e vida eterna. Ou seja, através da morte de Cristo, todos quantos creem nele podem receber essa vida com abundância e vida eterna. Ou seja, então dentro de uma vida de renúncia, nós poderemos então viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Assim como o próprio Jesus renunciou a si mesmo, como nos fala lá em João capítulo 17, versículo 5, que ele renunciou à sua própria glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E a palavra do Senhor também vai nos dizer lá em Efésios capítulo de número 2, versículo 6 ao 8, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, ele tomou a forma de servo, ele se fez semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, então aqui Jesus ele renunciou a si mesmo para que pudesse cumprir tudo aquilo que Deus havia falado a seu respeito. Então, o primeiro passo é uma vida de renúncia e o segundo passo é realmente viver uma vida de compromisso com Cristo e com a sua palavra. A palavra do Senhor já nos fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós só experimentaremos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus se nós não nos conformarmos com este mundo e vivemos uma vida de completo compromisso com Cristo e com a sua palavra. E a Bíblia nos fala que estas leis que o Senhor estabeleceu para o povo de Israel eram leis que iriam trazer grande benefício para a vida do povo de Israel. Assim, a palavra do Senhor também. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nós procuramos praticá-la, ela vai trazer também um grande benefício para a nossa vida. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a sua vida. Amém.